O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, louvado seja Deus pelo dia de hoje, pelo belíssimo dia que o Senhor preparou para nós, para primeiro celebrarmos a razão da nossa maior alegria, a Eucaristia, a paixão, morte e ressurreição de Jesus que nós celebramos todo domingo. Então, só aqui já nos basta, né, a motivação para estarmos aqui nesse dia. Mas é claro, neste domingo, 12 de outubro, nós temos algo a mais para celebrarmos, uma motivação a mais, né? Uma alegria ainda maior para somarmos a alegria da morte e a ressurreição do Senhor. Hoje celebramos a nossa padroeira, a rainha do Brasil, a Virgem Maria Aparecida nas águas do Rio Paraíba. Então, meus irmãos e irmãs, se nós hoje, porque estamos aqui, claro, não pudemos estar lá em Aparecida, no Santuário Nacional, nós podemos fazer daqui da nossa igreja matriz, o nosso santuário, das nossas comunidades, do lugar do nosso encontro com Deus, também um lugar do encontro com a Virgem Maria, e celebrarmos hoje essa festa tão querida para nós,
melhor dizendo, né, liturgicamente falando, esta solenidade. Por isso nós cantamos, por isso toda a solenidade, né, que nós temos hoje para celebrar a Deus, a nossa alegria, o nosso louvor, e também agradecermos por tamanho dom que o Senhor nos deu. Pensemos no alto da cruz, no momento mais crucial da vida de toda a humanidade, o momento da entrega de Jesus na cruz. O Senhor está preocupado com cada um de nós, e por isso diz à Virgem Maria: mulher, eis o teu filho. Então, concede à mãe de Jesus a missão de cuidar dos filhos que ele a deu, né? Os filhos por meio do discípulo amado, cada um de nós. E quando diz ao discípulo amado: filho, eis aí tua mãe, dá também, meus irmãos e irmãs, a todos nós que precisamos ser discípulos amados de Jesus, a missão de acolhermos a ela como nossa mãe. Então, hoje a nossa celebração com certeza já é também uma ação de graças por esse dom, esse presente que o Senhor nos deu de termos Maria como nossa mãe. E bendito seja também, meus irmãos e irmãs, aquelas pessoas que precisaram parar um dia e se dedicar em escolher as leituras do Evangelho para essa festa do nosso Brasil, da nossa igreja aqui reunida. As pessoas que tiveram que dedicar tempo em escolher estas leituras que nós ouvimos hoje, porque com certeza foram iluminadas pelo Espírito Santo, para que, meditando hoje, nós aqui celebrando, meditando essas leituras, pudéssemos perceber um pouco mais da presença da Virgem Maria na nossa vida e na nossa vida de povo brasileiro. Então, meus irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos hoje, um trecho do livro de Esther, nos mostra esta rainha Esther, que é do povo de Deus. Ela é também da raça escolhida, da nação santa, o povo eleito de Deus. Mas se casa com um rei pagão, com um rei de coração duro, fechado. E no momento em que esse rei, né, está com as suas atitudes, com as suas escolhas, fazendo o povo sofrer e levando muita gente também à morte, o que faz a rainha Esther? Primeiro, é importante pensarmos, né, antes de olharmos para a atitude que ela tem. A rainha Esther tem a atitude que está com certeza intrínseca em toda mulher. E precisa estar de fato. E muitas vezes, quando não está, nós podemos pensar enquanto a nossa vida, a nossa caminhada vai desordenada. Porque algumas coisas são muito específicas ao homem, outras coisas são muito específicas à mulher. E com certeza os homens vão de concordar comigo. Quantas coisas eu e você, cada homem que está aqui hoje, nós até percebemos, mas nós demoramos alguns instantes para perceber e ver que nós temos que resolver aquilo ali, né? Nós vamos nos concentrar uma coisa de cada vez, mas vamos fazer, vamos dar conta de realizar aquilo que nós precisamos realizar. Ao passo que as mulheres têm uma sensibilidade a mais, um algo a mais, que percebe aquilo que está desajustado, que percebe aquilo que precisa ser melhorado, corre, se adianta e realiza aquilo. E quando nós vemos, já está resolvido, né? Então, meus irmãos e irmãs, pensemos que a mãe de Jesus e nossa mãe, se nós sabemos que ela é a bendita entre todas as mulheres, como disse Santa Isabel, e nós insistimos em repetir, e às vezes repetimos 50 vezes, é claro que ela é a mulher de todas as mulheres, a maior, a mais perfeita que Deus poderia ter criado. Então tudo isso de bom que existe em cada mulher, é claro que na Virgem Maria nós temos num grau muito mais elevado. Então nós vemos na primeira leitura de hoje, na rainha Esther, este ponto bonito que nós temos em todas as mulheres, mas nós vemos em Maria muito mais elevado. Diante do sofrimento do seu povo, o que faz a rainha Esther? Se adianta, se reveste de toda a realeza, das suas vestes de rainha, das suas joias, como nós cantamos, né, no Salmo. O Salmo vem de encontro a esta primeira leitura, vestida de ricos brocados de ouro.
E diante do rei, com toda a sua beleza, quer também conquistar o rei, conquistar o coração do rei. E por isso, diante do sofrimento do povo, qual é o pedido? Se eu alcancei o teu agrado, ó rei, concede o meu pedido, a minha vida, e concede a vida do meu povo, o meu desejo. Então, meus irmãos, é claro que a rainha Esther precisa estar bem, estar viva, né, para que ela possa a cada instante interceder pelo seu povo, para que o seu povo viva. Como não pensarmos, meus irmãos? Vejam que beleza essa primeira leitura de hoje, que nos mostra esta rainha. A Virgem Maria, nossa mãe, com a sua imagem da Imaculada Conceição, em 1717. Né? Nós sabemos a história, mas é sempre bom recordar que os mais novos precisam ir aprendendo, não? Em 1717, diante do desespero, da preocupação daqueles 3 pescadores, gente simples, gente muito humilde, que tinha por missão pescar e conseguir a pesca necessária para aquele dia, para atender às necessidades de quem lhe exigiu os peixes, não conseguem pescar nada, não sabem como vai ser, né, a continuidade da sua vida, como que vai ser o sustento da sua casa. E talvez como se num último lampejo de esperança, lançam as redes e encontram o corpo desta imagem da Imaculada Conceição. É claro, meus irmãos e irmãs, que nós temos que ter em mente que a imagem tinha cores, como toda e qualquer imagem, mas no fundo do rio, ela só poderia sair negra. Então, a beleza, né? Como as coisas são impensáveis, não? Lançar de novo as redes e aí, na segunda vez, vir a cabeça. E não é uma cabeça qualquer, é a cabeça dessa imagem, que encaixa perfeitamente. E depois, na terceira vez, os peixes necessários. Então, aí, o que aparece é a imagem somente. Nós olhamos para a imagem, e lembremos, é sempre bom, né, dizer, é uma imagem. Esta e aquela que está em Aparecida, a original, a encontrada no Rio Paraíba. Não é a Virgem Maria, mas é claro, eu olho para ela e recordo toda a história dela no Evangelho, toda a escolha, né, a escolha de Deus para que ela fosse a mãe do Salvador, o quanto ela caminhou junto com Jesus. Eu olho para ela e recordo essa história dela com o nosso povo brasileiro, e por isso celebro, louvo, venero a Mãe de Deus que está nos céus e que intercede por cada um de nós. Então, é encontrada a imagem primeiro. Mas hoje, depois dela ter ganhado um manto, uma coroa, quando nós olhamos, nós quase não vemos a imagem, porque nós vemos ela revestida de rainha. Para, como rainha, interceder por cada um dos seus filhos, do seu povo, de nós, meus irmãos e irmãs, o povo brasileiro. Então, a primeira leitura nos aponta esta mulher que se reveste de rainha para interceder pelo seu povo. Não para trazer para si as honras, os louvores e tudo mais, mas para interceder pelo seu povo. Contar com a sua beleza, com sua intercessão, com o seu jeito de ser, para conseguir a vida do seu povo. Assim, meus irmãos e irmãs, a Virgem Maria, de lá do seu santuário, junto de cada um de nós, nos nossos corações, também intercede a Deus por cada um de nós. Pelos pedidos que nós temos e nós apresentamos, pelas graças que nós tanto precisamos, ela intercede por cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho nós vemos outra figura, a figura da Virgem Maria, que aqui se reveste como mãe. E é interessante, o Evangelho não nos diz Maria, a mãe de Jesus, estava presente na festa do casamento, mas somente a mãe de Jesus. É como se o Evangelho quisesse nos mostrar de fato como precisa ser a nossa relação com ela, como nós precisamos nos dirigir a ela. Mãe. E aqui, meus irmãos, esta mãe que é rainha, a ela nós podemos recorrer como nós recorremos muitas vezes à nossa mãe. Quando crianças, quando alguma coisa nos acontecia, a primeira coisa que nos vinha, mãe, mãe, e assim por diante, cada um como fazia, né? Mas recorrendo, suplicando a sua mãe.
para que ajudasse, para que socorresse nos momentos de maior necessidade. E mais uma vez, meus irmãos e irmãs, na Virgem Maria, esta sensibilidade que eu falava, que toda mulher carrega consigo, e a Virgem Maria em grau muito mais elevado. Ninguém pediu nada a ela. Ninguém foi se dirigir a ela, viu, a senhora é mãe dele, não tem jeito aí de... Não, mas ela se adianta, ela vai até Jesus e diz, eles não têm mais vinho. A mãe que intercede, a mãe que é rainha, que intercede pelo seu povo. E meus irmãos e irmãs, esta mulher do Evangelho, esta mãe que Jesus nos dá, é a mulher, a nova Eva, e por isso Jesus a chama mulher. Para os nossos ouvidos isso soa muito estranho. Onde já se viu eu, filho, chamar minha mãe de mulher? Mas Jesus quer nos mostrar algo muito maior, que é nela, Maria, a mulher, a nova Eva, a mulher do Evangelho. Nós encontramos então a vida nova, nós encontramos a nova criação que acontece após a morte e a ressurreição de Jesus. Ele faz novas todas as coisas. E é ela, Maria, nossa mãe, a porta do céu, que nos trouxe Jesus, que é a nossa salvação. Então, nós olhamos para ela e buscamos nela, nossa mãe, a intercessão que nós tanto precisamos. Por fim, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, nós ouvimos um pequeno trecho tão bonito do livro do Apocalipse. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. A tradição da igreja, da Sagrada Escritura e assim por diante nos mostra sempre Jesus como o sol da justiça, que, relacionado ao horário da sua ressurreição, no domingo de manhã, no domingo da ressurreição, é a luz verdadeira que nos ilumina, que nos aponta o caminho que nós devemos seguir. Então, quando vemos na segunda leitura esta mulher revestida de sol, como não olharmos para a Virgem Maria, que se reveste de Jesus Cristo? Então, toda a honra, toda a glória, todo o brilho de Maria não é dela, mas é de seu Filho Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, eu e você, quando nós nos dirigimos à Mãe de Jesus, quando nós olhamos para a sua imagem, revestida de rainha, com seu manto, com a sua coroa, nós precisamos sempre encontrar Jesus Cristo. O brilho que ela traz é o brilho do seu Filho. E é esse brilho, meus irmãos, esta luz que nós precisamos seguir. A Virgem Maria não quer a atenção para si, mas ela quer sim que quando olhamos para ela, sejamos atentos e como filhos, pois se ela é nossa mãe, como filhos, lhe sejamos obedientes, como ela diz no Evangelho hoje. Fazei tudo o que ele vos disser. E o que o Senhor nos diz, meus irmãos e irmãs, que nós sejamos também obedientes a ele, também sejamos felizes, também na felicidade junto dele, vamos realizando aquilo que ele nos pede, e um dia nós teremos também a glória que a Virgem Maria tem, revestindo-se de Cristo. Um dia também nós, na nossa ressurreição, vamos nos revestir de Cristo. Meus irmãos e irmãs, hoje é dia muito importante para nós. É dia de nós olharmos mesmo para a Virgem Maria e suplicarmos por tantas graças na nossa vida, na vida das nossas famílias, na vida da nossa paróquia. E nós precisamos juntos, como povo brasileiro, pedir pelo nosso país. A oração coleta da missa de hoje disse, pedindo ao Pai, que por intercessão da Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, nós, povo brasileiro, vivemos na paz e na justiça para alcançarmos a vida eterna. Paz e justiça que o nosso povo tanto precisa. Paz e justiça, meus irmãos e irmãs, que não começa no discurso, na celebração da missa. Paz e justiça que não começam somente nos discursos de políticos, sejam de nós religiosos, mas paz e justiça que começam dentro da casa de cada um de nós. Nós precisamos ser propagadores desta paz, desta justiça, para que então o nosso Brasil seja diferente. Quando nós olhamos para o nosso país e pensamos que muitas vezes vai de mal a pior, em diversas circunstâncias,
Tudo isso com certeza começa lá dentro da minha casa. Porque em alguns momentos, talvez eu não estou sendo tão justo, talvez eu não estou sendo um grande promotor da paz, mas isso precisa mudar. E a Mãe de Jesus está de prontidão para nos ajudar e nos atender, especialmente nesse pedido que nós fizemos a Deus hoje, fizemos ao Pai na Eucaristia de hoje. Meus irmãos, insistamos em suplicar à Virgem Maria a sua intercessão por cada um de nós. Quer ser atendido bem rápido? Então, diante do seu pedido, diante da sua súplica, coloque uma a mais. Mãe, me ajuda a fazer a vontade de Jesus antes de fazer a minha. Me ajuda a ser atento àquilo que Jesus está me pedindo. Aí sim, meus irmãos e irmãs, com certeza, prontamente Jesus vai nos ouvir, Jesus vai nos atender e nós alcançaremos a graça que nós tanto pedimos, que nós tanto esperamos da Virgem Maria, que intercede por cada um de nós.